Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos da Escola 7, Ezequiel de Souza Brito. Cá estou eu mais uma vez, professor Manuel Filho Brandão, em mais uma aula do segundo ano. Sejam todos bem-vindos a mais esta aula. Ainda estamos falando de poliedros, só que hoje especificamente nós vamos falar mais de prismas, certo? Então, nesta aula, abordaremos os prismas explorando suas principais características geométricas. Vamos lá. Aqui vamos recapitular o que a gente já abordou na nossa aula anterior de conteúdo, né? A gente já sabe que temos os prismas reto e oblíquo. Prisma reto, as arestas laterais serão perpendiculares à base, certo? No prisma oblíquo, as arestas laterais vão ter uma inclinação em relação às bases, certo? Então a gente vai ter o quê? Um prisma oblíquo por conta dessas arestas terem essa inclinação. Beleza? A gente já conhece os elementos, né, de um prisma aqui, que é a bases. As bases aqui, ó, no prisma reto é uma base pentagonal, no prisma oblíquo é uma base quadrada. A gente tem as faces laterais, as arestas da base, as arestas laterais e a altura do prisma, certo? A altura do prisma no prisma reto vai ser a mesma medida da aresta lateral. A altura do prisma oblíquo vai ser a distância entre as duas bases paralelas, certo? Que vai ser essa medida aqui do segmento em preto. Acredito que podemos dar seguimento às características geométricas dos prismas. Vamos seguir. Classificação dos prismas, página 110. Um pouquinho mais sobre classificação dos prismas. Nesse caso, podemos classificar os prismas de acordo com os polígonos que determinam as bases. Ou seja, se o prisma tem as bases triangular, eu vou chamar o que de prisma triangular. Se as bases são quadrangular, vai ser um prisma quadrangular. Se as bases forem pentagonais, o prisma vai ser pentagonal. Se as bases forem hexagonais, o prisma vai ser hexagonal. Ficou bem claro, né? Isso aí. Agora aqui, a gente tem também os prismas regulares. Aqui a gente tem uma planificação de um prisma regular. O que é um prisma regular? Tá aqui, ó. Um prisma regular é um prisma reto cujas bases são superfícies poligonais regulares. O que são polígonos regulares? Polígonos regulares têm todos os seus lados congruentes, certo? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho. Qual é o polígono regular que eu tenho aqui? A gente tem um pentágono regular. Pentágono, penta, porque tem 5 lados. É regular por quê? Porque seus 5 lados aqui, ó, são congruentes, são iguais. Nessas duas bases, a gente tem essa base hexagonal aqui regular e essa outra base hexagonal regular, certo? Então, prisma regular, para um prisma ser regular, necessariamente suas bases têm que ser um polígono regular, ou seja, tem que ter as medidas dos seus lados iguais. Vamos ver aqui um videozinho que eu fiz aí, que eu já postei nos meus stories. Vamos ver bem aqui, peraí. Certo? Então aí a gente tem o quê? Um prisma. Todos esses prismas que aparecem aí são prismas regulares. É um prisma triangular regular, um prisma quadrangular regular, prisma pentagonal regular, um prisma hexagonal regular e assim por diante, até um prisma regular de 8 lados, certo? Então vamos seguir aqui. Então isso é prisma regular. Prisma regular tem suas bases como polígonos regulares, polígonos com seus lados iguais. Vamos seguir. Paralelepípedos, página 110. Antes de a gente dar prosseguimento aqui, vamos lembrar o seguinte: a gente tem os poliedros, e a gente pode classificar alguns poliedros como prismas, e alguns prismas a gente pode classificar como paralelepípedos, certo? Então, voltando, eu tenho um paralelepípedo, e o paralelepípedo é um prisma, e os prismas são um poliedro, ok? Então, vamos lá. Paralelepípedos são aqueles que têm bases paralelogrâmicas, ou seja, que têm lados paralelos, certo? As arestas são paralelas, ok? Aí a gente pode classificar os paralelepípedos como um paralelepípedo
oblíquo, ou seja, suas bases são paralelas, mas suas arestas laterais têm uma inclinação em relação à base desse paralelepípedo. Um paralelepípedo reto, retângulo, tem o quê? Suas bases aqui paralelas, porque é um prisma, né? E suas arestas laterais são perpendiculares às bases, né? Que é o paralelepípedo que a gente mais conhece, ok? E o cubo é um caso particular de paralelepípedo. Por quê? Porque todos os seus lados são iguais, mas o cubo é um paralelepípedo reto retângulo. Só que é um caso particular que a gente chama de cubo, pode chamar também de um poliedro, um hexaedro, né? Hexaedro porque tem 6 lados, então a gente pode chamar o cubo de hexaedro, de cubo, ou de um paralelepípedo reto retângulo, ok? As observações. Um paralelepípedo é um prisma, que eu já falei, e o cubo é um caso particular de paralelepípedo, beleza? Medida da diagonal de um paralelepípedo reto retângulo, página 111. Agora começou os cálculos, né? Vamos definir primeiro aqui o que é diagonal de um paralelepípedo. Diagonal de um paralelepípedo é todo segmento cujas extremidades são vértices desse paralelepípedo que não pertence a uma mesma face, ok? Então a gente tem aqui, ó, a diagonal que a gente tem como extremidades esse ponto D' e o ponto B aqui, que são dois vértices, né? A gente tem o vértice B e o vértice D'. E a diagonal é esse segmento aqui, D, que eu chamei de D, que liga esses dois vértices, o vértice D' e o vértice B, certo? Aí por esse triângulo retângulo aqui, certo? Vocês estão vendo aí? Por esse triângulo retângulo aqui, a gente consegue calcular a medida dessa diagonal. A medida D da diagonal de um paralelepípedo reto retângulo de dimensões A, B e C ou seja, se eu quero calcular a diagonal desse paralelepípedo aqui, eu coloco D, que é a medida da diagonal, vai ser igual a raiz quadrada da soma do quadrado de todas as dimensões desse paralelepípedo. Vamos ver aqui no exemplo aqui que eu coloquei aqui, ó. Eu tenho esse paralelepípedo reto retângulo aqui e eu quero calcular a medida da diagonal desse paralelepípedo, certo? Esse paralelepípedo tem essas três dimensões: 10 centímetros de largura, 8 centímetros de comprimento e 20 centímetros de altura. Se eu quero calcular a medida da diagonal, basta eu substituir aqui, ó, colocar essas três dimensões aqui ao quadrado, se somando, certo? Então vai ficar 10 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, mais 20 ao quadrado. 10 ao quadrado é igual a 100. 8 ao quadrado é igual a 64. 20 ao quadrado é igual a 400. Aí agora eu somo, né, e calculo a raiz do resultado da soma. Então, 400 mais 100, 500, 500 mais 64, 564. 564 não vai dar uma raiz quadrada exata. Por isso que aqui, ó, eu coloquei que essa diagonal é aproximadamente 23,75, porque eu fiz uma aproximação, eu calculei essa raiz quadrada na calculadora e fiz essa aproximação aqui da diagonal, certo? A gente poderia parar aqui, mas às vezes é necessário uma aproximação como esta, certo? Então, é assim que a gente calcula a diagonal, certo? A gente pode parar aqui quando eu tiver tipo uma opção na questão que eu posso marcar esse valor aqui. Às vezes num vestibular, numa prova, num exame, ela vai ter o valor aproximado. Então a gente vai ter que tentar aproximar essa raiz quadrada aqui não exata, ok? Vamos seguir. Agora aqui a medida da diagonal de um cubo, certo? Ó, um cubo, como ele é um caso particular de paralelepípedo retângulo, temos. Um cubo a gente sabe que todas as suas dimensões são iguais, certo? Se aqui eu tiver como medida A, aqui também vai ser A e aqui também vai ser A. Por exemplo, aqui se o cubo de aresta 2, aqui vai ter medida 2, aqui também vai ter medida 2, aqui também vai ter medida 2. Por isso que a gente chamou tudo de A, ok? Aí, pela aquela fórmula anterior, a diagonal vai ser igual à soma dessas três dimensões ao quadrado, certo? Mas se eu tenho três elementos aqui ao quadrado iguais, certo? Eu posso somar. Então, o resultado dessa soma vai ser igual ao quê? 3a ao quadrado, certo? Como eu tenho esse 3a ao quadrado multiplicando 3, e eu tenho a ao quadrado, esse a ao quadrado pode sair de dentro da raiz. Então, vai ficar o quê? A vezes raiz de 3, certo? Então, essa diagonal, no caso do cubo, né? A diagonal do cubo, vai ser igual a medida da aresta vezes raiz de 3. Então, como a gente pode ver aqui no exemplo, ó, se eu tenho um cubo de aresta 5, a diagonal dele
para me calcular a diagonal dele, basta eu substituir esse A aqui, que é a medida da aresta, pela medida da aresta que eu tenho. A medida da aresta que a gente tem é o quê? É 5. Então, eu substituo o A, que é a aresta, por 5. Então, a medida da diagonal desse cubo vai ser 5 raiz de 3, certo? A medida mais exata da diagonal é essa daqui, 5 raiz de 3. Mas aí eu posso fazer uma aproximação, certo? Que é o que vocês mais gostam. Eu sei que vocês gostam dessa aproximação. Então, o valor aproximado de raiz de 3 é 1,73, certo? Então, eu substituo, né, raiz de 3 por 1,73, ok? Aí, esse 5 está multiplicando raiz de 3. Então, 5 continua multiplicando 1,73. Então, a diagonal, 5 vezes 1,73, vai ser igual a 8,65. Então, a diagonal desse cubo aqui vai ser igual a aproximadamente 8,65. Aproximadamente por quê? Porque eu fiz uma aproximação dessa raiz de 3. Por que é uma aproximação? Porque raiz de 3 é um número irracional. Eu não tenho um número fracionário aqui, ó, que seja exato a raiz de 3, porque tem infinitas casas decimais que eu não consigo representar aqui na forma decimal, certo? Então eu faço uma aproximação aqui para ficar mais fácil meu cálculo. Beleza? Vamos seguir. Área da superfície de um prisma, página 103. Dado um prisma qualquer, definimos área da base, vai ser a base, certo? Área de uma das faces, que é base, certo? Área lateral, a soma das áreas das faces laterais. Área total, que vai ser o A total, soma da área lateral com as áreas das duas faces, das duas bases, perdão. Então aqui, ó, área total vai ser igual à soma da área lateral com 2 vezes a área da base. Por quê? Porque se a gente está calculando área, a gente está calculando a área da planificação desse prisma aqui, certo? A gente tem o prisma hexagonal e tem a planificação dele aqui. Se a gente está calculando a área, a gente está calculando a área da planificação, certo? Então, como é um prisma hexagonal, ele vai ter o quê? 2 bases hexagonal, ou seja, a área dessas 2 bases hexagonal vai estar aqui, né? Que é 2 vezes a área da base. E a área lateral vai ser a soma da área de todos esses retângulos aqui, que são, nesse caso, congruentes, né? Porque a gente tem um prisma regular, ok? Então a gente já sabe que a área total de uma superfície, da superfície de um prisma, é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Não se esqueça, não é? 2 vezes a área da base, porque num prisma a gente vai ter 2 bases paralelas, certo? Mais a área lateral. E a área lateral vai ser o que? A soma de todos esses retângulos aqui, que são as faces laterais, beleza? Agora um exemplozinho aqui de cálculo da área da superfície de um prisma. Vamos lá. Calcule a área da base, a área lateral e a área total do paralelepípedo abaixo. A gente já sabe, né, que um paralelepípedo é um prisma. E aqui é como exemplo desse cálculo da área da superfície de um prisma, certo? Então, tá aqui o paralelepípedo, né, de dimensões 14, 20 e 40 centímetros, beleza? Então, se a gente está calculando a área da superfície, a gente está calculando a área da planificação desse paralelepípedo aqui. Então, tá aqui, certo? Então, as nossas bases serão esses retângulos aqui, ó, 14 por 20. Então, esse paralelepípedo vai ter essas duas bases, essa daqui e essa daqui, certo? E o que a gente tem que calcular primeiro é a área da base. A área lateral vão ser esses retângulos aqui do meio, certo? Então, a área lateral vai ser a soma de todos esses retângulos, que está aqui, certo? Vamos primeiro aqui a área da base, certo? A área da base é esses retângulos aqui, ó, de 20 por 14 centímetros. Então, está aqui, certo? Uma das bases está aqui, 20 por 14 centímetros. Como é um retângulo, é fácil de calcular a área da base. A área da base vai ser largura vezes altura, certo? Então, aqui vai ficar 20 e aqui vai ficar outra dimensão que é 14. 20 vezes 14, 280 metros quadrados. Então, a gente já tem a área da base, de uma das bases. A área lateral vai ser a soma de todos esses retângulos. Então, para facilitar nosso cálculo, a gente pode pegar essa dimensão aqui, que vai ser a altura, certo? A altura que é 40 centímetros. E o comprimento aqui, ó, que vai ser a soma de todas essas medidas aqui desses lados dos retângulos, né? Porque esse retângulo aqui, ó, tem
esse comprimento aqui é 20, esse aqui é 14, esse aqui é 20 e esse aqui é 14. Então, o comprimento total vai ser a soma dessas medidas aqui, certo? Então, a área desse retângulo aqui vai ser 20, vai ser 20 não, perdão, vai ser o 40 que está aqui, vezes a soma dessas medidas aqui, que está aqui, certo? Então, vai ficar 40, 20 mais 14 mais 20 mais 14 vai dar 68. 40 vezes 68 dá 2.720 metros quadrados, certo? A verdade é metros quadrados. Deixa eu ajeitar bem aqui. Aqui, ó, se essas medidas aqui estão em centímetros, então essas áreas aqui tem que estar em centímetros quadrados. Esse era o erro, certo? Então agora está corrigido. Se as medidas aqui estão em centímetros, a área tem que estar em centímetros quadrados, ok? Então a gente já tinha aqui a medida da área da base, que é 240 não, perdão, de novo. 280 centímetros quadrados, e a área lateral a gente já tinha calculado que era 2.720 centímetros quadrados. A área total, que é o que a gente também tem que calcular, vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. 2 vezes porque a gente, num prisma, a gente tem 2 bases, certo? Então vai ser 2 vezes a área da base que a gente já tinha encontrado. Então a gente substitui, né? A área lateral é 2.720 e a base é 280, certo? Aí o 2 está multiplicando a base. Primeiro a gente resolve a multiplicação que está aqui dentro do parênteses, certo? Por isso que eu coloquei dentro do parênteses, porque primeiro é a multiplicação. 2 vezes 280 vai dar 560. Aí repete o 2.720. Aí 2.720 mais 560 vai ser igual a 3.280 centímetros quadrados. Ou seja, a área total é 2.000 não, perdão de novo. 3.280 centímetros quadrados, certo? Então, o que vocês têm que prestar atenção na hora de calcular a área da superfície de um prisma? Primeira coisa é identificar qual é o polígono da base, certo? Aí, a gente tem que calcular, geralmente a gente vai ter que calcular a área total. Mas para a gente chegar na área total, a gente tem que calcular a área da base e a área lateral. Então, o primeiro passo é identificar a figura poligonal da base. Aí, identificado qual é essa figura da base, a figura poligonal da base, você calcula a área, aí segue essa sistemática aqui até chegar na área total, que vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base, certo? Como é um prisma, é 2 vezes a área da base, não esqueça, beleza? Volume de um prisma, página 115. Volume de um paralelepípedo reto retângulo, e aqui eu tenho o volume de um cubo, certo? Esse volume do paralelepípedo e o volume do cubo são volumes de casos particulares de prismas, que são quando eu tenho um paralelepípedo e quando eu tenho um cubo, certo? Vamos com calma lá. Aí o volume do paralelepípedo vai ser a multiplicação das suas 3 dimensões, certo? As 3 dimensões aqui nesse caso são A, B e C, as 3 se multiplicando, certo? Que não é diagonal não, certo? Que é volume do paralelepípedo. Se eu quero o volume do paralelepípedo, eu vou multiplicar as suas 3 dimensões, certo? O volume do cubo é mais simples. Se eu tenho que a medida do cubo é A, o volume do cubo vai ser essa medida da aresta do cubo elevado a 3. Então vai ficar A ao cubo. A elevado a 3. Por isso que é A ao cubo. Entenderam aí a lógica? Então, o volume do cubo, se eu tenho uma medida da aresta do cubo de A, o volume dele vai ser A ao cubo. Se aqui, vamos supor aqui, ó, se aqui fosse, se a medida fosse 2, o volume do cubo seria 2 ao cubo, que no caso daria 8, certo? Seguindo. Note que o volume do paralelepípedo também pode ser expresso assim: volume da área da base vezes a altura. Isso aqui vai ser essencial na hora de nós calcularmos o volume de um prisma, certo? Assim, ó, o volume de um prisma qualquer pode ser obtido por, e é o que a gente tem que ter sempre em mente quando a gente for calcular volume de um prisma, certo? Volume de qualquer prisma vai ser igual à área da base vezes a altura. Então a gente tem que, nesse caso aqui, a gente tem que identificar primeiro qual é a base do prisma. Identificado, a gente vai calcular a área dessa base, certo? Aí, calculado a área dessa base, a gente multiplica pela altura daquele prisma. Fazendo todo esse processo, a gente vai encontrar o quê? O volume de um prisma. Então, o essencial no volume de um prisma é calcular a área da base e multiplicar o resultado do cálculo da área da base vezes a altura. A gente vai ver isso aqui melhor no próximo exemplo, beleza? Vamos seguir. Volume de um prisma aqui em um exemplo, né? Ó. Exemplo, calcule o volume do prisma abaixo, sabendo que suas bases são regulares, certo?
Então a gente tem aqui um prisma hexagonal e a medida da aresta da base é 20 centímetros e a gente pode identificar que a sua altura é 50 centímetros. Então a altura aqui está fácil, né? A altura é 50 centímetros. Aí a gente já sabe que o volume de um prisma vai ser a área da base vezes a altura. A medida da altura a gente já tem que é 50, certo? Então vou substituir aqui por 50, já até substituí aqui. A gente já identificou que a base é hexagonal. Então a gente tem que calcular a área da base. Ó. A área da base vai ser a área de um hexágono, certo? Como, quando a gente estiver estudando, a gente pode pesquisar e encontrar qual é a área de um hexágono, certo? Mas numa prova, num exame, a gente não vai ter, certo? Então é bom vocês irem aprendendo aí. Já já eu digo outra dica. Vamos lá. A área do hexágono a gente sabe que é 6 vezes o lado desse hexágono ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, certo? Então basta a gente substituir aqui a medida do lado desse hexágono. Então vamos lá. Eu já coloquei aqui a área do hexágono, né? Porque a base é hexagonal, então aqui vai ficar a área do hexágono vezes a altura que é 50. E a gente já sabe ó, que a medida desse lado, dessa aresta da base é 20 centímetros. Então, a gente vai substituir lado por 20 ao quadrado, certo? Então, vamos operar. Primeiro aqui, a potência, né? 20 ao quadrado é igual a 400. Todo o resto a gente repete, beleza? Agora, a primeira multiplicação aqui, as multiplicações do numerador, certo? Esse 50, como ele está multiplicando essa fração, ele está multiplicando todos esses aqui, numeradores aqui, que estão também se multiplicando. Então, eu posso colocar todo mundo aqui se multiplicando, certo? Então, a gente pode multiplicar 6 vezes 400 e o resultado dessa multiplicação vezes 50, que eu já calculei aqui, que dá 120 mil, vezes o raiz de 3 ainda aqui, certo? Porque a gente não pode multiplicar agora não o raiz de 3, certo? Então, 120 é o resultado de 6 vezes 400 vezes 50, certo? 120 mil aqui. Aí a gente divide 120, como esse 120 está multiplicando raiz de 3, eu posso dividir por 4. 120 mil dividido por 4 é igual a 30 mil. Vezes quem? Vezes raiz de 3. Isso aqui é o quê? O volume do prisma que a gente está calculando. Beleza? Então a gente pode fazer uma aproximação aqui do raiz de 3. O raiz de 3 é aproximadamente 1,73, certo? Então eu já coloco aqui o sinal de aproximado, porque eu já fiz uma aproximação aqui do raiz de 3 para 1,73, certo? Aí a gente multiplica 30 mil vezes 1,73 vai ser igual a 51.900 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos por quê? Porque nossas medidas aqui estão em centímetros e eu estou calculando o quê? Volume. Se é volume, eu vou ter essa medida em centímetros cúbicos, certo? Então, nesse caso, o volume desse prisma hexagonal é aproximadamente 51.900 centímetros cúbicos. Aproximadamente, porque eu fiz uma aproximação aqui do raiz de 3, beleza? Então, esse é um simples cálculo do volume de um prisma. Então, o que vocês têm que ter em mente é sempre identificar as bases do prisma e identificar a fórmula da, da área daquele prisma e calcular a área da base daquele prisma e multiplicar pela altura para encontrar o volume do prisma, beleza? Nos capítulos anteriores a gente já estudou algumas figuras poligonais e suas bases, então façam suas pesquisas aí, certo? O essencial no cálculo de área é uma figura quadrada ou um triângulo, que é o essencial. Sempre em qualquer polígono, a gente pode conseguir inserir nesse polígono triângulos, e a soma desses triângulos vai ser igual à área daquela figura poligonal, certo? Mas isso vem em uma outra aula, né? Melhor eu abordar em uma outra aula. Vamos seguir. Secção transversal de um prisma, página 117. Secção plana é quando um plano intercepta um sólido. Então, quando eu falar apenas secção plana, pode ser qualquer plano interceptando um sólido, certo? Então, não importa a referência desse plano. Pode ter uma inclinação em relação à base, enfim. Pode ser qualquer plano, quando eu falar só secção plana, pode ser qualquer plano interceptando um sólido. Agora, quando eu falo secção transversal, essa secção transversal é uma secção plana paralela à base do prisma. Então, se eu falar secção transversal, é uma secção plana paralela à base do prisma, certo? Aí observe aqui, ó. Observe uma secção transversal de cada prisma apresentado abaixo, certo? Então, tem aqui os prismas, certo? E essa secção aqui, secção transversal, é paralela à base.
Por isso que a gente chama de secção transversal, porque essa secção é paralela à base, certo? Qualquer secção transversal de um prisma é congruente à base desse prisma e, portanto, tem a mesma área que essa base. Se essa secção transversal é paralela à base, com certeza que ó, qualquer secção transversal é um prisma. A secção transversal, no caso, é o que está tanto no plano quanto no sólido, ou seja, vai ser essa figura poligonal aqui, ó, certo? A gente não tem essas três figuras poligonais aqui, ó, que está tanto na secção, está tanto nesse plano quanto está no sólido. Ó. Essa figura poligonal aqui, essa outra figura poligonal aqui, e essa outra figura poligonal aqui. A secção transversal vai ser essas figuras poligonais aqui, que estão no sólido e que estão no plano, certo? Então, assim, olha, aqui, esse retângulo aqui vai ser a secção transversal desse poliedro, essa secção hexagonal vai ser a secção transversal desse outro poliedro, essa secção hexagonal aqui desse prisma oblíquo vai ser a secção transversal desse prisma aqui, entenderam? Então, a secção transversal é a figura poligonal que está tanto no plano quanto no sólido geométrico, certo? Nesse poliedro aqui. Nesse caso, a gente tem 3 poliedros prismas aqui, certo? Espero que vocês tenham entendido aí. Vamos seguir bem aqui. Agora, o princípio de Cavalieri. Essa situação ilustra o princípio de Cavalieri ou postulado de Cavalieri, que afirma dois sólidos S1 e S2 apoiados em um plano alfa e contidos em um mesmo semi-espaço terão o mesmo volume se todo plano alfa paralelo, se todo plano beta paralelo a alfa secciona os dois sólidos segundo regiões planas de mesma área A. Ou seja, aqui, vamos ser mais claro aqui, na figura a gente vai ser mais claro. A gente tem esse plano alfa e esses dois sólidos aqui estão apoiados nele. Então a base desse aqui é um círculo e a base desse aqui é um trapézio, certo? Aí eu tenho essa secção aqui transversal, secção transversal aqui, nesse plano aqui beta. E esse plano beta é paralelo ao plano das bases, certo? Esse plano aqui é paralelo ao plano da base, certo? Então, essa secção aqui, ó, essa área A1 e essa área A2, se elas forem, se as áreas forem congruentes, certo? Se as áreas tiverem a mesma medida, esses sólidos aqui, se tiverem também a mesma altura, eles vão ter o mesmo volume, certo? Ou seja, se as áreas dele, não importa, se esse prisma aqui tem uma base circular e esse aqui uma base de um trapézio, não importa. Se as áreas deles forem iguais e a altura deles forem iguais, eles vão ter o quê? O mesmo volume. Não importa que as áreas deles sejam diferentes. Se as áreas deles são iguais e eles têm a mesma altura, eles vão ter o quê? O mesmo volume. Não importando qual seja as suas bases, ok? Esse é o princípio de Cavalieri. Meu muito obrigado a todos os alunos online presentes em mais esta aula. Logo mais estaremos novamente aqui de volta. Espero que todos estejam aí empolgados com essas voltas às aulas. Vamos seguir aí nessas aulas remotas. Bons estudos a todos. Muita resiliência sempre aí nos estudos. Vamos seguir mesmo aí com essa pandemia aí nos assolando. Muita força, pessoal, e até breve. Tchau!